Efetivamente, o que a gente tem no vinho licoroso? Duas grandes possibilidades de torná-lo licoroso. Tá? Antes é importante dizer uma coisa: o significado da palavra licoroso, que comentamos já, é alcoólico. Portanto, um vinho licoroso é um vinho que tem mais álcool, não tem mais açúcar. E Jerez é um vinho, vocês provaram, licoroso, seco, mas mais alcoólico. E outra coisa que a gente precisa convencionar aqui: alguns vinhos fazem todo o processo para ser licorosos e não são, porque não atingem a graduação alcoólica mínima de mais de 14%, mas a gente pode considerá-los. A nossa lei não vai dizer que eles são de mesa suave, mas para a nossa convenção vamos tratá-los como licorosos. Bom, a gente tem duas formas de fazer isso. A primeira: contar com uvas muito maduras, mas assim, maduras, com M maiúsculo, realmente muito maduras. Sobremaduras? Bem, na verdade, quase todas as vezes sim, sobremaduras. Seja por maturação por mais tempo, vou dizer aqui mais tempo no pé, seja por apacimento, por tirá-las do pé ou deixá-las no pé efetivamente murchando. Pode ser forçado, pode ser natural, seja torcendo o galho, seja várias formas de fazer isso. E basicamente a terceira forma é podridão nobre. Botrytis cinerea e outras mais. Outras formas imperfeitas, na realidade. Bom, qualquer dessas situações eu tenho uvas com muito açúcar. Isso tudo me significa dizer uvas com muito açúcar. Uvas com muito açúcar me geram o quê? Álcool. Vinhos com muito álcool. Ou não. Simplesmente porque uma uva com potencial para 14% dá certo, para 13% dá certo, para 15% provavelmente dê certo, para 16% não. E a gente começa a descobrir que a doçura desses vinhos, o fato de eles serem alcoólicos e licorosos, vem desse excesso de açúcar, e a doçura deles, no caso dos doces, decorre de uma fermentação que que cessa, porque a levedura não aguenta mais. Esse seria talvez o modo mais natural de pensar em um vinho licoroso. Dar uma uva extremamente madura, usar uma levedura, vamos usar o termo comum, deixá-lo fermentar até o que dê. Saturá-la, exatamente. Na verdade, quando acaba o açúcar, é um processo parecido quando acaba o açúcar. A diferença é que ele não acabou, é o excesso que está prejudicando. Ela deixa de exercer a atividade porque não tolera mais o seu excremento, o seu tóxico para si álcool. Nesse caso, ela faz autólise também? Que nem no chumbo. Se deixar assim, qualquer coisa que... A própria batonagem, na realidade, não deixa de ser um processo de autólise. Borras muito finas de fermentação, células de levedura que permanecem e que acabam se quebrando. Isso é importante dizer. Esse seria o jeito mais óbvio de fazer um vinho licoroso. Acho que a gente podia, antes de continuar, realmente isso é um assunto que não leva muito mais tempo. Antes de continuar, a gente podia usar alguns exemplos aqui de vinhos que ficam mais tempo no pé. Qualquer coisa que chame-se late harvest, que nada mais quer dizer que colheita tardia, ou outros que diz colheita tardia. Abastecimento, uma série de outros vinhos. O Amarone não é um licoroso, mas o processo é parecido. Mas há uma série de vinhos, como por exemplo, esqueci o nome dele, ele chama-se Recioto della Valpolicella, da mesma região. Vinho Santo. Na Itália tem muito vinho de uva sobremaduro. Exemplo de vinho de podridão nobre. O mais clássico de todos, Sauternes. O tão clássico quanto é verdade, Tokai, húngaro. E a Hungria é um povo que faz as coisas muito legais.
E, inclusive, a classificação do Tokai basicamente é pelo número de baldinhos de uvas podres que tem dentro de uma barrica. Quanto mais barrica, mais caro. Quanto mais baldinho na barrica, mais caro. E isso é o que chamam de plutônio. Plutônio é o baldinho. Então, 3 plutônios, 6 plutônios. Nossa, 6 plutônios tem muito baldinho de uva dentro de uma barrica. Eu acho interessante só uma classificação muito antiga, né? E que funciona, que até hoje se usa. Eu acho que para o nosso assunto aqui estaria suficiente. São os vídeos que a gente faz a partir de uvas sobremaduras e espera com que a fermentação cesse e o vinho fique naturalmente doce. Outra forma de fazer isso é, digamos, ter uma uva, a maturação da uva não é exatamente o ponto maior, possivelmente bem madura, porque seria meio aberrante fazer um vinho licoroso de uma uva não tão madura, mas de alguma forma, em algum estado de maturação, ter uma uva que vai estar fermentando, cuja fermentação, de alguma forma como que acontecia para o moscatel, será interrompida. Como que eu faço para interromper essa fermentação? Método mais clássico, adição de álcool. Poderia ser por resfriamento, até poderia, não é tão comum, mas possivelmente por aquecimento. Também posso fazer alguns processos em que eu vou aquecer, fazer com que a fermentação pare, causar uma oxidação tremenda desse vinho e ele fica licoroso e oxidado por ter aquecido. O processo mais clássico é este aqui. Este é o processo, ou seja, eu tenho uma fermentação pela metade e eu adiciono álcool. Vou pensar, um clássico exemplo aqui é o Porto. O vinho do Porto costuma ter ali em torno de 18, 19% de álcool. Enquanto o vinho do Porto é bem maduro, igual uma região relativamente quente no verão, vamos dizer que tivesse um potencial para 13%. Aí, ano a ano, a Comissão Vitivinícola Regional do Douro vai te dizer: olha, esse ano vocês podem adicionar tanto de álcool. Quanto melhor o ano, menos álcool pode adicionar, porque mais açúcar tem, mais álcool faz e mais açúcar residual fica. Nós vamos pegar um exemplo aqui, se tivesse 13%. Vamos dizer que a gente pararia ali com os seus 8%. A gente vai adicionar álcool, fazer o que a gente chama de encabeçar, ou aguardentar também, esse álcool, nesse caso específico, em grande parte das regiões é álcool vínico, álcool feito de uva. Adicione esse álcool, parou a fermentação com esse percentual, o álcool que adicionou vai aumentar. Aqui nesse caso, por exemplo, iria ser 18% e tudo que não virou álcool ficou em açúcar. Eu estou falando números frios aí, chutando algumas coisas, só para a gente ter uma ideia disso. E aí todos aqueles 5% não transformados são açúcares. Só para você ter uma ideia, vamos arredondar isso aí para 100 gramas de açúcar. Vamos descontar um pouquinho, 109 pedrada gramas de açúcar naturalmente presentes porque eu adicionei álcool. Eu acho que eu exagerei nos meus cálculos aqui, mas a forma efetivamente de fazer é essa. Provavelmente isso aqui tinha que ir um pouquinho mais adiante. Adicionar álcool e contar com a doçura que fica no fim da fermentação. O açúcar não é acrescentado. No caso do Porto, não. Há vários outros vinhos, e aqui no Brasil várias coisas podem ser feitas, inclusive pegar o vinho de mesa, adicionar álcool, adicionar açúcar e se bobear, aquecê-lo e deixá-lo oxidar e fazer, por exemplo, aqueles moscatel precioso, que é uns vinhos em garrafa de vinho, efetivamente, são licorosos porque tem graduação alta, são relativamente agradáveis, mas são isso. A legislação varia, então. Varia. E em vários lugares isso não é uma prática errada. No sul da França isso acontece com alguma frequência e alguns vinhos que vão receber aguardente e várias vezes vão ser acondicionados em recipiente de vidro para oxidar. O próprio vinho madeira vai seguir um processo parecido. A diferença é que ele vai receber a adição de aguardente e vai ficar num processo que a gente chama de estufagem.
que é de uma forma ou outra. A gente não vai falar dessas denominações especificamente, está falando de processo, mas efetivamente é um vinho que ele vai ser aquecido naturalmente naquela ilha que não é tão frio. Seja por deixar as barricas perto do teto, seja por deixar no sol, nos canteiros, e aí isso faz que ele tenha aquela característica dele de bem oxidado. Aliás, talvez é importante dizer, os vinhos licorosos costumam ser oxidados, e talvez isso faça a gente entender porque eles vêm aquela bolha que abre e fecha. Porque uma coisa que está oxidada quase não vai oxidar. Se deixar meio ano na geladeira, tá, isso é discutível e claro que é variável, mas ele é extremamente estável a oxidação. Ele já oxidou, alguns tipos mais, outros tipos menos, mas ele já oxidou quase tudo que tinha para oxidar aqui. Isso faz com que eu consiga tomar ele daqui a uma semana, daqui a um mês, se bobear daqui a 3 meses, e ele está muito parecido. E o madeira tem a mesma graduação alcoólica? Ele passa de 18 Semelhante. Semelhante. O que muda também é a forma de elaborar e as variedades de uva. Tá? No Porto a gente tem aquelas típicas, hoje de manhã eu trabalho sobre aqueles vinhos de mesa do Douro, aquelas típicas, Touriga Nacional, Touriga Francesa, e mais um tanto de castas permitidas na região. Aqui a gente tem várias castas típicas da Ilha da Madeira, Cercial, Boal e Malvasia, que eles chamam de Malmsey. Muito simplesmente porque os ingleses adoravam esses vinhos e pediam para o português falar que nem é esse Malvasia, o cara entendia algo como Malmsey. Malmsey é um vinho de Malvasia. Mas esse é o processo que a gente faz Porto, esse é o processo que a gente faz Madeira, esse é o processo que de alguma forma a gente identifica como vinho do Porto. Uma coisa que é importante dizer, e eu não comentei antes, em qualquer dos processos, quando eu trabalho com uvas menos maduras, eu tenho mais presença de acidez. A uva da Madeira é muito mais ácida que a do Porto. Isso faz com que a Madeira seja talvez menos cansativo. Inclusive tem um potencial de vida igual ou mesmo maior que o Porto. Sotero, por exemplo, diferente de uma uva sobremadura e de um vinho de apacimento, que a acidez vai declinar à medida que o açúcar sobe, o Sotero é levedura, o fungo basicamente consome água, gera glicerina, por isso que ele é tão denso, e concentra tudo. Consome um pouquinho de açúcar para gerar essa glicerina, mas concentra açúcar e acidez, por isso que ele tem um balanço muito melhor. E, do meu ponto de vista, os vinhos de fermentação que para espontaneamente, o de uva sobremadura são mais gay. Sobretudo esses que têm menos incidência de muito calor são preferidos, porque tem uma acidez muito mais agradável, muito mais, que equilibra muito mais aquela doçura. Professor, Porto é um vinho de acidez baixa, bem baixa. características visuais que a gente pode observar nesses tipos de vinho. Olha, o Porto, ele tem, é importante dizer, basicamente 2 grandes possibilidades. Nenhuma delas é, assim, redutível. Todos os portos são vinhos que acontecem na presença de oxigênio. Mas ele tem um tipo que eles chamam de reduzido, não oxidativo, que é o Ruby, e aquele Porto que a gente compra. Às vezes tem 2 garrafas do mesmo produtor, com um nomezinho diferente ali, Tawny Ruby. O Ruby é mais escuro, mais vermelhinho, já que é mais privado de passagem de oxidação. O Tawny, o alourado, efetivamente, quer dizer isso, é o mais apagadinho, mais oxidado, tem menos a cor vermelha e tem mais aromas de oxidação, que tem mais fruta vermelha, que tem mais nozes, esse tipo de aroma, mesmo camomila de oxidação. Características visuais, normalmente lágrimas bem abundantes, bastante álcool. Se for não oxidativo, presença de cor vermelha bem intensa, na maior parte das vezes a cor é tijolada aparecendo, a oxidação clara. Tá? Vinhos rigorosos costumam ser vinhos com oxidação. Isso não é um defeito. Sim, é bem. A bem da verdade, igualzinho como era para o champanhe, Porto, sobretudo Madeira foi um grande erro. Fazia o vinho na Ilha da Madeira, mandava dar uma viagenzinha, chamava vinho de torna, vinho que ia, quando ele voltava, que vinho é isso? Então, isso é alguma coisa errada. O que a gente pode fazer, gente, para salvar esse vinho? Bota álcool. Álcool você sabe desde muito tempo que tem propriedades antissépticas. Encabeçava o vinho, mandava ele para viajar, ele não voltava igual, mas não voltava podre. E quando ele não voltou podre, ele voltou bom, era um vinho mais gostoso do que era. E assim foi o Madeira. Efetivamente não era o vinho que eles tinham nos primórdios, foi um vinho que acabou acontecendo.
desconto de alguma forma também. A Jeropinga, que é típica, o Jurupinga, não aquela fraude da frente lá da 2007, mas é um processo parecido. Era algo como um vinho do Porto de segunda mão, meio que a sobra, que se adicionava álcool, espremia, adicionava álcool, sendo assim meio maldoso, mas era mais ou menos isso. A Jupinga era pra ser isso? Era um vinho do Porto B. O Porto era muito típico de fazer. E os açorianos faziam coisas parecidas, por isso que em Rio Grande até hoje a Jurupinga, ou Jeropinga, como eles chamam lá, é típica. Levaram para eles os marinheiros, os ingleses, na realidade, e os açorianos, e é um produto típico até hoje. Feito dessa forma, a fermentação interrompida. É um vinho de mesa suave com o nome de Jurupinga, é efetivamente um tipo de produto. O que mais que eu queria dizer para vocês? Aí tem madeira também, do rubi e tal, o que vai... Não, quase todos eles são tradicionalmente feitos em madeira. Agora, os tipos mais valiosos costumam ser os oxidativos, não esse baratinho que equivale a preço aí. Mas os vintage são vinhos que são oxidativos. E os vinhos de safra também são oxidativos. Os vintage é um vinho de safra. Só que tem uma coisa interessante, às vezes num ano que não era promissor, você guarda um rubi por muito tempo em casco, e vai deixando, e descobre que ele fica muito bom, e que, nossa, ele poderia ter sido um vintage, mas agora é tarde, né? Não foi engarrafado mais cedo, demorou para ser engarrafado. Late bottle vintage, vinho engarrafado tardiamente. E aí recebe safra tanto quanto vintage, mas tem características diferentes. Você bebeu um vinho que todo mundo quer provar. Pena que não é exatamente um vinho de R$50. 70, custa mais. Garrafado com rolha. Efetivamente, não aquela rolha, aquela rolhinha inteira. Mas eu queria falar para vocês, eu acho que para a gente fechar, um outro exemplo de vinho que segue este princípio, vou apagar aqui. Eu vi que o professor dizia que vou apagar aqui. Eu fiz a mesma coisa agora, isso é a vingança. Nós sempre teremos razão, lamento dizer para vocês. Nem quando vocês estiverem nesse lugar. Mas vamos lá. Vou apagar aqui, foi igualzinho o professor falou, não vou dizer o nome disso. Bom, e a gente tem um caso bem típico de vinho específico de vinho licoroso. É a mesma coisa que xerez pro português, e a mesma coisa que sherry, mas não é cereja não é seco, mas isso é um S, vale a pena ressaltar, para os ingleses. Sul da Espanha, quente para burro, vinhos alcoólicos, variedades típicas espanholas, sobretudo Palomino Pedro Jiménez. Vinhos de acidez baixíssimas, e inclusive escrito Ximenes, quase sempre, não Jiménez. Os espanhóis são mal resolvidos quanto a sua língua, né? Eles falam assim, quando num país muito menor que o Brasil. Tá, a gente tem vários sotaques, mas a nossa língua é a mesma. Eles conseguem ter idiomas, sotaques que vão mais do que o sotaque. Catalão é outro idioma. Sim. O basco é outro idioma. O galego é outro idioma. E dentro da Espanha, digamos assim, o andaluz, por exemplo, é absolutamente distinto do Aragão. Mas, em todo caso, retomando o que eu estava dizendo, vinhos feitos de uvas típicas que, no princípio, eram vinhos de mesa, com pH alto, acidez baixa, calorão, que se degradavam completamente. Outro erro consagrado, porque esse vinho que acabou estragando tinha uma característica própria, que é intensamente um vinho de característica de estragado, que naquele vinho que num vinho de mesa, não acidentalmente acontecendo, não é bom. A diferença é que esses vinhos são secos. E o que eles tinham, na maior parte das vezes? Isso aqui é um recipiente cheio de vinho. Aqui está algo líquido. E aqui na superfície desenvolvia-se um véu, que nada mais é do que uma camada de fungos. A gente chama de flor também.
basicamente levedura do gênero Cândida, que fazia o quê? Não tínhamos mais açúcar nesse vinho, né? Tinha um restinho lá, sobrou do vinho seco, 4, 3, 2 gramas, come tudo que tiver. Que desespero. O que você faz ali? Né? Come tudo que tiver de açúcar. Acabou o açúcar, começa a consumir etanol. E quando consome etanol, gera acetaldeído, que é o cheiro de vinho velho. É o cheiro de camomila, que é extremamente típico do Jerez. E assim se constitui o vinho Jerez, como um vinho que apodrecia e ficava lá com aromas característicos, típicos, diferentes, que é um vinho que precisa ser entendido. Então, estou sendo bem reducionista aqui, falando algumas coisas, só para a gente entender, efetivamente, o processo, que era a nossa questão, a gente já viu, mas para a gente entender e talvez conhecer um pouco mais a fundo, à medida que procurar. Mas, efetivamente, o Jerez acontecia assim. Basicamente, alguns Jerez que eram adicionados de álcool e outros que não. Os grandes Jerez não eram adicionados de álcool, como não são até hoje. E eles têm algumas características, algumas classificações que variam conforme foi o processamento. Inclusive, tem um muito doce, que é o Pedro Ximenes, que as pessoas costumam chamar de PX. E normalmente eles têm o fino muito seco, que é a desgraça de ser. E a gente toma um Jerez, ele tem uma característica de aguado do acetaldeído, e ele tem essa falta de açúcar, essa secura que chega a ser agressiva. Além disso, por que eu falei nele? Para dizer que a gente tem um muito doce, e é um vinho para tomar de colher. Uma delícia, mas é um enjoo total. Existe Jerez doce, inclusive é muito bom. E para a gente ter assim um panorama do que é, tem vários outros. Tem os vinhos de palha, que é uva seca na palha, bem oxidado. Sul da França tem o Banius, que é um vinho feito de modo oxidativo, branco. Tem horrores de coisa, daria para estudar tempo, e nem a gente em enologia estudava, porque, ou não mais que passou, porque você levaria um ano só falando sobre isso. Mas eu acho que para a gente, para aquela aula que faltou e para processos-chave que a gente tem que saber, é isso. Por definição, no Brasil, o vinho licoroso é o que tem de 14% para cima, com exceção daqueles novos do ano passado, que é o vinho nobre, se eu não estou enganado, que tem mais que 14%, sem ser um licoroso. Acima de 60 gramas por muito menos do açúcar. Não precisa ser doce, ele pode ser seco. Ele tem que ter mais de 14% de álcool. O importante é a graduação alcoólica. Isso efetivamente é que eu defino. Ele tem um limite máximo de açúcar? Depende de legislação para legislação. A nossa tem um guarda-chuva que eu não me recordo, mas tem sobretudo um mínimo. Sim, é porque eu pensei nesse muito doce e estava imaginando quantos que seria. Então eu posso dizer que não tem um limite mais alto. Tá? Ok. É isso, espero ter ajudado. Dei uma lida, foi tudo muito rápido. Uma lida não, na realidade, é uma olhada, né? Mas uma lida também. E também, tem um material meu que fala sobre vinhos licorosos. Ele diz em contrato que eu nunca terminei, e esse é um dos que eu não vou terminar, mas eu faço, eu não tenho esperança assim, de tão cedo. Vou precisar assim, de inspiração, tempo e um pós-doutorado já feito para eu sentar, escrever, tomar o PX e escrever adequadamente. Obrigado, gente.